Bom, gente, essa parte não tem segredo. Você vai pegar o quê? Uma tampa plástica no formato redondo, e aí você vai ter uma base do tamanho que você vai fazer essa melancia. Vai ver aqui o meio dessa tampa e vai riscar do meio para baixo, você vai riscando. Até chegar na outra metade. Pronto, tirou a tampa. Aqui a gente já tem o desenho da melancia, só vai encontrar uma ponta com a outra. E aí você não precisa fazer um traço reto, pode ser meio tortinho, porque a melancia ela vai ter umas partes que vai estar tortinha, então você vai fazendo uma parte mais reta, outra mais arredondada, então você vai desenhando aqui naturalmente, não tem segredo. Aqui, para sobrepor uma melancia na frente da outra, então você vai calcular aqui aonde você vai colocar. E agora é só vir com a tampa, fazer a pontinha lá em cima. Olha, aí agora você vai, não risca tudo porque tem a melancia que tá ali. Então você vem riscando ali da onde termina a outra e vai subindo até a metade da tampa. Pronto. Aqui você já tem uma que tá atrás. Aí eu tô riscando aqui para ficar mais forte, para vocês enxergarem o risco. E vai encontrar aqui a ponta com a outra. Então, vai fazendo risco aqui em cima também. É só ir agora riscando, ó. Umas ondinhas. Não faz nada reto, não. Deixa meio ondulado que fica mais bonito. Aqui, esse risco aqui, que nós temos, que é da parte verde da melancia, você começa na pontinha lá em cima e vai descendo. E aí você vai acompanhando o mesmo traço do risco que você fez com a tampa plástica. Então, não tem segredo também. Muito fácil. Agora é só fazer do outro lado a mesma coisa. Este pincel é da linha 844, que é a referência dele. O número é 12 e é da Tigre, é o do cabinho vermelho. Ele é muito bom porque ele é arredondado às cerdas, então é muito fácil de pintar e dar o acabamento na onde está a linha, onde está o risco. Então, ele não borra, ele é muito fácil de pintar. Eu vou deixar o número dele na descrição do vídeo, onde tem essa setinha no cantinho aí que tá do lado direito da tela, tem uma seta para baixo. É só clicar nela que depois você vai ver os detalhes. Eu vou deixar lá o número dos pincéis que eu vou usando e das cores das tintas também. Aqui é um vermelho bem claro, um vermelho vivo, e eu vou preenchendo toda a parte vermelha da melancia. Bom, agora eu estou usando um vermelho púrpura, que é um vermelho um pouquinho mais escuro. Você pode usar o vermelho profundo, que também é uma cor bem parecida. Então, aqui a gente vai passando na parte de cima. Por quê? Essa parte de cima da melancia, geralmente, ela é mais escurinha, que é a parte mais doce. Então, a gente escurece, a gente sombreia ela com um vermelho um pouco mais escuro. E aí você vai passando bem onde tem as riscas que você desenhou, e aí você vai puxando essa tinta para baixo, vai esfumaçando. Então, também é muito simples de fazer.
Aqui o branco na parte que vai ser entre o vermelho e o verde. Por quê? Esta melancia, quando a gente vai comer a melancia, a gente lembra que tem aquela parte que é meio clarinha, que é a parte que é menos doce. Então é bom passar o branco. E se você achar que ficou muito claro, você torna a passar o vermelho de novo. Aí vai dar um efeito assim mais clarinho, porém mais sutil. Olha só, e vai puxando também, vai espalhando essa tinta. Então nós estamos clareando essa parte com o branco. Se você quiser, você pode usar o clareador, que também é utilizado para clarear regiões onde você quer trabalhar na pintura em tecido, mas eu gosto de clarear muito com o branco e com a cor que eu estou trabalhando. Aqui a parte verde da casca, você pode optar por pintar toda de verde bem clarinho, que na verdade aqui eu estou usando o verde pistache, mas pode ser um verde maçã, pode ser um verde kiwi. Então você pega um tom de verde claro e pode pintar por completo, para depois a gente fazer os detalhes. Estes detalhes são feitos com um verde mais escuro. Aqui eu vou bater no pincel e vou subindo, deixando uma risquinha clara entre uma risca, uma linha e outra. Então, olha aqui na beiradinha eu vou batendo, não vou pintando, vou batendo o pincel sutilmente, devagarzinho, levemente, vou batendo ele com verde oliva, que é o que eu estou usando, mas pode ser um verde de outra tonalidade parecida. Então, vê um verde escuro que você tem aí e vai batendo aqui, ó, bem na beiradinha e na parte do meio. Então, vai ficando uma parte escura, uma parte clara, uma parte escura, uma parte clara. E não precisa fazer o risco perfeitinho, porque o desenho da casca da melancia, ele tem umas partes que é assim, meio borradinho. O caroço da melancia, a semente, você faz um pinguinho com um pincel fino, faz como fosse uma gotinha d'água. Faz fininho lá em cima e vai arredondando, deixando mais larguinho embaixo e fininho em cima. Então, é o formato do carocinho. É super tranquilo de fazer, é só você intercalar, deixar uma mais em cima, outra mais embaixo, que vai ficando bonitinho. E eu gosto de deixar só nessa cor sépia, na cor marrom escura. Se quiser, pode colocar um pouquinho de branco. Bom, prontinho, agora nós vamos fazer essa outra, eu vou fazer rapidinho, já volto com ela pronta para dar mais dicas aqui sobre o resto da pintura. Aqui só uma dica, depois que você terminar de pintar a casca, eu já fiz a outra lá do outro lado. Você pode dar umas batidas assim, misturando um pouquinho mais, para manchar ainda mais a parte clarinha com a parte escura, que também dá o efeito bonito. Então, fica a dica aí também, deixar bem manchadinho, mas ainda aparecendo a parte clara e a parte escura, para dar esse efeito dessas risquinhas. Aqui com esse pincel Pitois, eu vou fazendo esse fundo. Eu vou deixar o número dele direitinho na descrição do vídeo, como dos outros que foram trabalhados aqui. Então, eu estou usando a cor rústico, que é parecido com sépia, pode ser um marrom escuro também. Então, você vai esfumaçando esse fundo aqui. Aqui eu carrego mais na tinta, nessa parte. Lá em cima eu deixei mais clarinho. E aqui eu vou carregando. Porque eu vou colocar um pouquinho de água. Então, eu vou deixar bem forte aqui a tinta, para colocar, molhar o pincel na água e dar outro efeito aqui nessa região. Pronto, aqui eu já comecei a molhar, então o pincel ele já tá indo direto na água e vindo pro pano. E aí ele vai começando a dar esse efeito aqui, ó, a água vai espalhando. Então eu faço isso mais para baixo para poder essa água não espalhar lá onde tá o verde, onde tá a melancia, né? Senão vai manchar lá em cima. E aqui eu coloco outras cores, tô colocando um pouquinho de azul aqui, vou colocar depois um pouquinho de verde e sempre com a tinta bem aguada nessa parte de baixo aqui. Aqui eu estou fazendo as florzinhas com esse pincel, que ele é muito fácil de fazer, é só pressionar. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco,
vezes a bolinha, né, que pressionou, então formou a florzinha. Você pode pressionar 4 vezes também, que fica legal. E aí eu estou usando o azul e vários tons de azul eu vou aplicando aqui, um azul mais claro, mais escuro, um azul médio. Então, todas essas cores aqui de azul eu vou deixar tudo escrito lá na descrição do vídeo. Eu estou usando o azul aquamarine, azul mar, o azul... nem lembro mais, são tantos nomes, eu vou deixar tudo escrito lá. Mas você pode usar o azul que você tiver aí, ou se quiser fazer as flores de outras cores também, fique à vontade. Aqui eu começo a fazer a parte do miolo com amarelo limão. Então, se você quiser, você pode fazer vários tons de cores diferentes aí das flores, né? E aqui com o pincel filete, mais uma vez, aqui eu vou fazendo esses risquinhos aqui, com a mesma cor que eu usei no caroço da melancia e no fundo aqui. Então, essa cor escura pode ser o sépia, pode ser o marrom, pode ser o rústico, e aí eu começo a trabalhar. Aqui, usando outro tom de verde, eu vou colocando o pincel número 10 chato na tinta e vou pressionando, olha só. Aqui não tem o que fazer, ó. É muito legal fazer essas folhinhas pequenininhas. Eu vou encher de folhinha aqui, porque dá um efeito muito bonito. Então, você pega o pincel e deixa ele em pezinho. Não deita o pincel. Põe a tinta e deixa ele em pezinho e pressiona. Esses pincéis chatos de numeração, por exemplo, 8, 10, sempre dá para fazer essas folhinhas assim, desse jeito, que fica muito legal também. E assim ficou o resultado, olha, e vai secando com esse efeito aí da água, ela seca completamente aguada essa parte de baixo e fica com um efeito muito bonito. Então eu espero ter dado as dicas aí para você que está iniciando e fazer o seu trabalho também.